E olha só, agora a gente vai girar e vai girar com tudo, com o Girando Ideias do Dom Rasta. Ele, Valber da Gama. Então, produção, gira aí! Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Rádio Nacional dos Povos, com o seu Girando Ideias, hoje diretamente aqui, de casa, Ramal de Quixabeira, Bahia, Brasil. Eu sou Dom Rasta de las Matas e Auara Itapixuna, Valber da Gama, e essa é a Rádio Nacional dos Povos, programa Estúdio Escola. Bem, você já sabe que a gente está aqui nesse período de Copa do Mundo, pré-eleição e sempre discutindo outros assuntos para falar daquilo que realmente importa. Você sabe, né? Futebol, política e religião. Garanto que eu vou pegar leve hoje. Vou falar de outros assuntos semana que vem, mas vamos finalizar na paz, na tranquilidade. Bom, falando primeiramente de futebol, né? Hoje estou usando aqui, ó, a primeira camisa do melhor ou maior time do Brasil, que é o São Paulo Futebol Clube. A primeira camisa que meu pai me deu. Meu pai que nem São Paulino é, viu? Mas é uma lembrança boa aqui para alegrar um pouco essa tristeza, né, de ver o Brasil sendo eliminado e ver os nossos rivais quase sendo campeões do mundo. Então, começando falando sobre futebol, semana conturbada, né, de semifinal, França, Espanha, Argentina, Inglaterra, quem é racista, quem não é. Bom, gente, assim, os 4 países são bem racistas, na verdade, mas o Brasil, né? O Brasil, será que é racista também? É óbvio que é, né? O Brasil é racista demais ainda. Então, assim, se a gente for deixar de torcer para algum país porque ele é racista, acho que a gente deveria deixar de torcer primeiro para o nosso, né? Que, inclusive, dentro da própria seleção brasileira, né? Aqueles bastidores lá, a gente sabe bem como se movimentam, como falei outro dia, os tentáculos do polvo do sistema. Então, infelizmente, a gente sabe que o nosso país é bem racista, inclusive, né? Mas, falando sobre esses temas aí de racismo, eu queria que você pensasse um pouco, né? E estudasse um pouco essa história, assim. Qual a relação da França, qual a relação da Inglaterra, qual a relação da Espanha e qual a relação da Argentina com tudo isso que a gente está vendo aí, né? Em relação ao racismo estrutural, e em relação ao período escravocrata em si, né? Muita gente pensa que só os portugueses que fizeram tudo por aqui, mas, cara, tu sabe o que é que os franceses fizeram no mundo? Tu já parou para pensar nisso aí? Os espanhóis, né, também, né, que muita gente isenta, aqui no Brasil. Bom, assiste Amistade que tu vai saber. Amistade é o nome do filme, né? Tu vai saber por que chama Amistade um navio espanhol. E também a Inglaterra, né, que tinha o seu lema, né, na terra da rainha o sol nunca se põe, de tanto que colonizou o mundo, que tinha colônia em todo lugar do mundo. E a Argentina, então, nem se fala, né, que me perdoem os meus hermanos, mis hermanos che, como Alfredito e a minha grande amiga Irme também, né, mas a gente sabe bem que a Argentina é racista pra... Bom, não vou falar o nome aqui, né. Bom, então, para encerrar esse assunto de racismo assim, o racismo está em todos os lugares do mundo, inclusive no futebol, né, que foi o tema que a gente começou falando. Então, não está isento, né? Você viu que você faz o gesto lá, não acontece nada e segue o jogo, né? Que afinal de contas, como falei já nos giros anteriores, nossos corpos, nossas habilidades, né, e nossa força é bem recebida, né? Agora, nossa cor, nosso fenótipo, né, nossa cultura, muitas vezes, que é demonizada. E assim segue, né, o jogo político, inclusive, que fazem, né, que às vezes durante 3 anos nos esquecem também. Agora tá todo mundo procurando os movimentos negros, os movimentos quilombolas, né, os movimentos indígenas, tá todo mundo procurando a gente agora, né? Todo mundo querendo o nosso apoio. E eu tenho uma coisa para te dizer, na verdade, assim, eles que têm que nos apoiar, né? Tem que ser o contrário, eles que têm que nos apoiar, os políticos, né, nossos gestores, não, gestores não, que agora não é eleição de gestão, né? Nossos legisladores, né, têm que nos apoiar, não nós que temos que apoiá-los, né? A depender do que eles fizeram pela população no geral. E tem uma frase muito legal, inclusive, do técnico da Espanha, que eu acho que vai ser campeã, né? Eu torço para a Espanha ser campeã, até porque tem o sangue espanhol também, que diz que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então vamos pensar nisso. É a frase de Marco Aurélio, né?
o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então vamos pensar que o que é bom para os movimentos indígenas, quilombolas, né? Todos os movimentos de comunidades tradicionais pensem que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então tem que ser bom para todo mundo para ser bom para nós, para uma pessoa só, né? E agora falando sobre religião, sabe que tudo isso envolve um pouco religião também, né? Todos os povos têm suas crenças e acabam colocando isso à frente de tudo mais o que importa. Bom, assim, se um livro, né, religioso te diz que você tem que matar bebês, né, você não tem que seguir isso necessariamente e realizar esse ato, porque um livro está dizendo, né? Toda religião tem que quer dizer religação, né? Se religar, tem também as suas regras para se cortar um pouco, né? De dogmas fraudulentos, de coisas que nos afastam da verdadeira humanidade, se assim possamos dizer. Então, preste atenção também nessas coisas, né? A gente vê muito também se falar dessas coisas das imigrações, não só no Mediterrâneo, né? No resto do mundo todo, né? Alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, não querem imigrantes, né? África do Sul também, gente, passa muito por isso agora, viu? Há um bom tempo já, na verdade, né? Esse chauvinismo, essa coisa de demonizar outros povos, né, que vêm de outros países, tudo isso porque foi tudo dividido entre fronteiras que nem deveriam existir e que nos classificam, além de pelas fronteiras que fizeram, por fenótipos, por rótulos, por... como assim posso dizer? Por regras que criam para nos definir, sendo que nós não precisamos ter definições, nós podemos ser livres como um beija-flor, né? Então é isso, acho que falei demais já. Vou encerrar aqui esse giro. Girando ideias, ó. Quase que eu fui parar no buraco ali. E que você reflita sobre tudo isso que a gente vem debatendo aqui ao longo desses dias, tá bom? Semana que vem volto com outros temas de outro lugar. Hoje foi daqui do Ramal de Quixabeira, do quintal de casa. Quintal de casa. E é isso. Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos. Uma só voz.